irmãs, hoje nós celebramos dois grandes pilares da nossa fé cristã, São Pedro e São Paulo, dois homens muito diferentes entre si, mas unidos pela missão de anunciar Jesus até as últimas consequências. Pedro, o pecador da Galileia, impulsivo, generoso, mas também frágil e humano. Paulo, o doutor, o perseguidor convertido, incansável missionário do Evangelho. Ambos foram moldados pela graça e pelo amor de Deus, e ambos entregaram a vida por Cristo. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. No Evangelho, Jesus pergunta aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? É uma pergunta que atravessa os séculos. Muitos têm opiniões sobre Jesus, mas a resposta verdadeira nasce do encontro pessoal com Ele. É claro, se eu perguntasse para vocês quem é Jesus, teríamos inúmeras respostas, teríamos inúmeras qualidades, e cada um teria algo específico que nasce, que brota do encontro pessoal que eu faço com Ele mesmo. A resposta de ninguém seria igual. É claro que nós iríamos chegar a ponto de dizer: Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Isso é muito óbvio. Mas olha, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele tem uma forma de agir e uma forma de ser reconhecido na vida de cada um. Na minha vida, eu reconheço Ele como alguém muito especial. Na vida de vocês, vocês também reconhecem Ele e dão o devido valor. Isso aqui, meus irmãos e minhas irmãs, é fruto de uma intimidade, é fruto de uma amizade, de uma entrega. E esses dois homens que hoje nós celebramos, Pedro e Paulo, é alguém que com a sua própria vida nos demonstrou. Quando eles descobriram quem era Jesus na sua vida, eles foram capazes de deixar o próprio Cristo transformar. Olha quem era Pedro, um homem impulsivo, um pecador. E olha quem era Paulo, um perseguidor. Outrora perseguia o anúncio, outrora era aquele que matava por causa do anúncio. E agora ele, de perseguidor, transformou-se em anunciador, um grande pregador, aquele que combatia o cristianismo. E Deus lhe transforma Pedro em pedra da sua igreja e Paulo, um grande anunciador do Evangelho, aquele que perseguia e que se apaixonou de tamanha forma que foi capaz de dar a sua vida pela causa do Evangelho. Isso é uma grande resposta. Quando nós encontramos o Cristo, quando nós fizermos um verdadeiro encontro com Deus, nós seremos capazes de dar tudo, de fazer tudo pela causa nobre do Evangelho. Pedro, movido pelo Espírito Santo, proclama: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali naquele momento Jesus revela o que Pedro também é. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Todos nós temos uma missão. Todos nós temos algo a fazer neste mundo. E olha, quando nós reconhecemos quem é de fato Cristo, aqui nós nos encontraremos. E aqui nós entenderemos qual é o meu lugar, qual é a minha missão e qual é o meu papel. Assim como também foi revelado para Pedro.
Vocês já ouviram eu falar aqui muitas vezes sobre isso. Deus, ele tem um péssimo gosto. Olha quem ele escolhe: Pedro, um pecador, e Paulo, aquele que perseguiu o seu anúncio. Mas olha, Deus, ele tem um péssimo gosto, porque ele é capaz de transformar aquilo que não tinha mais jeito, aquilo que não tinha saída, e humanamente falando, aquilo que não tinha salvação. Mas Deus, ele pode e ele faz. Quando eu e você damos o livre acesso, ele transforma. Deus é capaz de transformar todas as coisas, mudar todas as realidades. E isso nós experimentamos tanto na vida de Pedro como na vida de Paulo. Ambos tiveram que cair. Ambos tiveram que, através da sua queda, ser erguidos. É por isso, meus irmãos e minhas irmãs, não tenham medo de cair. A queda pode ser o lugar que Deus vai te encontrar e transformar a sua vida. Paulo teve que cair do cavalo para ser quem é hoje. A queda, ela faz parte da nossa trajetória. A queda, ela faz parte da nossa história da salvação. É através da queda que nós reconhecemos que somos necessitados da graça, do amor e da misericórdia de Deus. Se não cairmos, nós acharemos que já estamos prontos e ninguém está pronto. É na queda que eu me encontro com a misericórdia de Deus. Isso não invalida e isso não nos dá o dever e o direito de querer pecar. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu estou dizendo para vocês que se cairmos, temos alguém pronto para nos erguer. E que foi isso que ele fez com Pedro e com Paulo. E fez de forma sublime, que hoje são grandes santos e que com a sua vida anunciaram e propagaram a causa nobre do Evangelho. Pedro não é escolhido por ser perfeito, mas por ter um coração que se deixa formar por Deus. Ele será a pedra da fé, mas também será um homem que nega e depois chora. Pedro negou a Cristo 3 vezes. Como entender que, mesmo tendo negado 3 vezes, ele escolhe alguém que o negou para ser a pedra da sua igreja? É porque nosso Senhor Jesus Cristo, ele vai muito além. Ele não parou na queda de Pedro, mas ele foi no interior de Pedro. Ele olhou o coração de Pedro e viu que ali tinha um coração generoso, capaz de entregar a vida. E isso é tão real que nosso Senhor Jesus Cristo, de fato, ele não olha as aparências, ele olha o interior, ele olha aquilo que nós somos capazes de fazer ou aquilo que somos capazes de deixar ele próprio fazer. E é assim que Deus constrói a sua igreja, com pedras frágeis, mas moldadas pela graça. Pedro não seria capaz. Quem o capacita é o próprio Deus. Quem o faz forte, essa pedra forte, que é a alicerce da sua igreja, é o próprio Deus, que transforma e faz com que este homem frágil, impulsivo, se tornasse a pedra forte da sua igreja. Como conceber? E algo bem real no Evangelho: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e o poder do inferno não a destruirá. É a graça de Deus que pode fazer a mesma coisa que fez na vida de Pedro, ele faz na minha e na sua vida.
Paulo, a força da missão. Paulo, por sua vez, não viveu com Jesus durante a sua vida terrena, mas teve um encontro arrebatador com o ressuscitado no caminho de Damasco. Esse encontro muda tudo. De perseguidor, torna-se o apóstolo dos gentios. De um homem fechado em sua própria verdade, passa a dar testemunho da misericórdia que transforma. Paulo nos ensina que ninguém está fora do alcance da graça, que Deus pode recomeçar em qualquer vida. E aqui a missão é urgente. Ele enfrentou perseguições, naufrágios, prisões, incompreensões, mas dizia: combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Aquele que outrora perseguia o cristianismo, nem conheceu, nem caminhou com Cristo, mas a única coisa que foi necessário foi um encontro pessoal com Cristo. E através daquele encontro, ele deixou que a sua vida fosse transformada e passou de perseguidor a anunciador. Sofreu. Eu acho que Paulo sofreu tudo aquilo que ele mesmo praticou na pele. Outrora perseguiu e agora sendo perseguido, e de uma forma grandiosa, porque ele sofreu até a morte. Deu o seu sangue por aquilo que ele perseguia. A maior resposta de amor que um santo pode dar é deixar o seu sangue derramar pela causa do cristianismo. E muitos foram pedidos isso, e eles deram, eles ofertaram. E muitos santos dizem que no martírio eles experimentam a maior oferta e a maior generosidade que eles poderiam dar para Deus. Muitos foram capazes de deixar que o seu sangue fosse derramado. Pedro e Paulo deram tanto, ofertaram tanto, mas eles quiseram ir mais a outro grau, deixar que o seu sangue fosse derramado por esta causa e fazer com que através do seu sangue tantos pudessem experimentar a força do anúncio. A causa do anúncio, ela é urgente. Existem tantos homens e mulheres que ainda não conhecem o cristianismo. E é através do nosso anúncio que esses homens e mulheres farão a experiência. É através da nossa palavra, é através do nosso encontro pessoal com Cristo que essa humanidade irá conhecer e fazer uma experiência com Deus. É através dessa unidade na diversidade. Pedro e Paulo, é notório que tinham diferenças, discutiram, divergiram, mas não se separaram. Isso é uma grande lição para nós hoje. A igreja é construída na unidade e na diversidade, com carismas diferentes, mas com o mesmo Espírito. Pedro representa a estabilidade, a unidade da fé. Paulo representa a ousadia missionária, o anúncio aos que estão longe. Ambos morreram mártires em Roma, testemunhando que Cristo vale mais do que a própria vida. Quando nós percebermos e entendermos que a nossa vida não passa de um sopro, nós iremos viver a nossa vida como também Santa Teresinha entendeu, que
só temos hoje para amar a Deus. Meu Deus, para te amar, eu só tenho hoje. Se hoje fosse o nosso último dia, o que seríamos capazes de dar para Deus? Será que daríamos tudo ou daríamos as migalhas? E aqui não se trata de dinheiro, viu? Porque dinheiro nós não temos. Se trata da largueza do coração. O que eu sou capaz de dar para Deus. E lembrem-se, quem guardar a sua vida vai perdê-la, mas quem gastar a sua vida pela causa do Evangelho, esses ganharão e ganharão muito, ganharão a vida eterna. Pedro e Paulo muito bem souberam escolher, gastaram de tamanha forma que deram seu sangue por esta causa do Evangelho. O que nós somos capazes de dar hoje para Deus? Será que nós seríamos capazes, se hoje a nossa fé fosse contestada a ponto de entrar e nos dizer: quem se reconhecer como cristão vai morrer? Será que deixaríamos de ser cristão hoje? Ou derramaríamos o nosso sangue pela fé que nós professamos? Ainda não chegou a nossa vez, ainda não chegou a nossa hora, mas chegará, e só resistirá, e só professará essa fé quem realmente não tiver medo de morrer. Quem tiver, vai cair fora, viu? Mas quem não tiver, entregará e morrerá sem medo algum, porque mais uma vez eu repito, quem guardar a sua vida vai perdê-la, mas quem entregar a sua vida de tamanha forma, esses ganharão a vida eterna. Hoje somos convidados a fazer a mesma pergunta que Jesus fez: e vós, quem dizeis que eu sou? Essa pergunta precisa de uma resposta pessoal. Não basta repetir o que os outros dizem. Nossa fé precisa ser assumida, confessada e vivida. E como Pedro e Paulo, precisamos nos deixar transformar. Deus continua a chamar pescadores, perseguidores, pecadores e frágeis para serem colunas vivas da sua igreja. Celebrar esta solenidade é renovar a nossa fé, nossa obediência ao Evangelho e nosso compromisso de missão. Que São Pedro nos ensine a ter fé firme, mesmo nas quedas. Que São Paulo nos inspire a anunciar com ousadia, mesmo nas dores. E que juntos sejamos igreja viva, fiel e missionária. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.